Do programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, o Joel Acari, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal que me acompanha no YouTube também, né, as reprises, obrigado a todos. Hoje eu vou falar de um relato muito interessante que eu recebi de uma pessoa, né, eu gosto muito dos relatos que eu recebo de algumas pessoas, eu ponho alguns porque são tantos, e eu coloco aqueles assim que eu acredito que chamaram mais a minha atenção pela sua, vamos dizer, originalidade, né? Um deles é de uma moça, que eu não vou citar o nome dela, nem o estado, porque ela mora numa cidade muito pequena e trabalha num hospital. Quer dizer, se eu falar que cidade ela trabalha, ou que estado ela trabalha, mesmo que eu não fale o nome, todo mundo vai saber quem ela é. Então eu vou chamar ela de Luzia e do Norte, a Luzia do Norte, a Luzinha do Norte. Tá? E ela me contou um relato, me mandou uma carta, né, contando a situação dela, né? Eu vou ler resumidamente e vou compartilhar com vocês, tá bom? Sou profissional da saúde, católica, desde meus 7 anos, tenho experiências sensitivas, fui levada a psicopedagogos, padres, pastores, até centro espírita, pois falava de coisas que meus pais não conheciam ou ignoravam, né? Geralmente a família não está preparada para nada disso, né? Quando a criança sentia repetidas vezes uma dor intensa no peito e falava com minha mãe, achando que fosse conversa, pedia que eu tomasse água, efeito placebo. Ela falava, toma água que passa, né? E ela tinha dor no peito. Eu, se fosse o pai, ia ficar muito preocupado, porque dor no peito pode ser um infarte, né? Mas enfim. E isso ocorria quando eu via várias pessoas, mais ou menos 30 pessoas, que diziam sentir muitas saudades de mim. E hoje adulta, eu sei definir que aquela dor intensa era saudades. Quer dizer, ela na verdade via na sala dela, no quarto dela, um monte de espírito, né? Passei a vida toda vendo pessoas que ninguém mais via, premonições e coisas do tipo. Tipo aquele sexto sentido, né? Ela via os mortos, via os desencarnados. Foi ficando uma criança tímida, porque com quem conversar não havia com quem conversar, ninguém entendia. Geralmente o médium, a criança médium, ela fica muito quieta, né? Porque ela tem a incompreensão, então ela fica naquela, não vai brincar de futebol, de boneca, ou de carrinho, ou de o que seja, normalmente, e fingir que não está vendo o que está vendo, né? Ela tá totalmente numa outra vibração, numa outra história, né? Sempre percebi flutuações de energia em um ambiente. Você não só vê espírito, como quem é médium sensitivo sente também a flutuação de energia, do positivo e do negativo. O ambiente está pesado, o ambiente está gostoso, né? Chegando a ver esferas de energia que eu encarava como normais. A sensação de estar sendo observada perdura até hoje. Morava nesse passei do concurso para o interior do né? Na primeira casa que morei sozinha, meu esposo se encontrava viajando, estava assistindo televisão, quando percebi que algo havia entrado no meu ambiente. Era algo frio, uma vibração estranha, atrás do sofá que eu estava. Fez soar algo similar a um assobio. E eu senti os meus ouvidos unirem. Fiquei petrificada. Não sei se foi de medo ou se a minha mente estava... Eu não sabia como reagir a isso. Comecei a rezar para sair da situação. Rolei para o chão e corri para o quarto. Mas no mesmo instante pensei, não posso fugir, não tenho que ter medo. Quer dizer, quando você está num encontro desses, não tem mais o que fugir, né? Não tem mais o que fazer, a não ser encarar, né? Então ela encarou. Voltei, né, para a sala e a coisa ainda se encontrava lá. Desliguei o televisor. Engraçado, né? Desligar o televisor para quê? Que diferença faz? E fui para o quarto. Nessa noite, dormi angustiada. Quando tive que mudar dessa casa, já estávamos ajeitando as coisas para uma nova residência, restando pouca coisa para pegar. Retornamos e a moça que trabalhava conosco, né, uma faxineira, disse que um casal foi à casa perguntar se estávamos mudando. Ao que disse que sim, e eles disseram ser nossos amigos. Andaram pela casa, circularam pela casa e se foram. O que ela mais estranhou, a faxineira, é que
o portão estava fechado e quando percebeu, eles já estavam dentro da casa. E eles não tinham amigos com intimidade para ter a chave. Então, por exemplo, duas pessoas que ela não sabe quem eram, que não pularam o muro, que entraram silenciosamente, atravessaram o portão e já estavam dentro da casa e perguntando sobre ela. Bom, para quem é bom entendedor, né, meia palavra basta. Eram dois ETs, né, materializados, disfarçados holograficamente, perguntaram para... Estavam indo atrás dela, né, estavam tentando descobrir onde ela tinha, qual era o paradeiro dela, né. Bom, complicado. E aí, ela fala assim: na segunda residência ficamos 6 meses e mudamos para uma outra casa, esta definitiva, e a mesma coisa ocorreu. Tínhamos uma moça trabalhando conosco e ela disse que um casal foi em casa e perguntou se estávamos mudando, e ela disse que sim. Ela perguntou quem eles eram, o que a mulher respondeu: amigos deles, né? Também não falou o nome. Nesses dois casos, nunca dissemos a colegas de trabalho quando mudaríamos. Quer dizer, ela está garantindo que não foi... Que ela, não, por engano, não falou, não era uma vizinha, ou, entendeu? E os seres são muito espertos, né? Eles falam assim: somos amigos, aparência humana, não precisou nem inventar nenhuma lorota. Simplesmente a faxineira, empregada, nem na hora, nem atina que aquilo pode ser uma coisa paranormal ou estranha, porque os seres vêm com uma aparência humana comum. Então passa batido, né? Bom, aí ela fala assim: nesses dois casos, na nossa casa fui acordada 2 vezes, nessa nova casa, essa casa definitiva, fui acordada 2 vezes na madrugada no quarto por uma esfera de luz azul cobalto, que corria pelo quarto em zigue-zague. Isso eu já vi na minha casa também. Quem mexe com ET tem isso, né? Aparecem luzes no quarto, umas bolinhas que ficam... Às vezes você abre o olho, a bolinha está indo embora, está se apagando. Ela se apaga, pelo menos a que eu vi se apagou simplesmente. Mas o dela estava em zigue-zague. Ela, pelo que eu vi, ela tem uma vidência considerável, né? Então ela vê o negócio subindo, descendo, passeando, né? Possuía o tamanho de uma bola de gude, uma bolinha de gude, 2,5 cm, muito rápida. Gritei, meu marido, assustado, levantou e ligou a luz, não vi mais nada. Na segunda vez, a mesma luzinha azul cobalto era do tamanho de uma bola de ping-pong. Na verdade, não é uma matéria sólida, a gente pode supor que são energias, né? Então ela pode vir assim, de 1 metro, de 1 centímetro. Eu acredito que é um portal. Particularmente, eu acredito que são portais. Esses portais abrem e lá sai um ET. Entendeu? Ele não precisa vir em nave, né? Ele pode cruzar portais, ele pode cruzar portais interdimensionais, né? Tudo bem. Flutuava delicadamente, parecia estar pesquisando o ambiente. Percorreu o quarto bem devagar, aproximou-se da minha cama e ficou parada. E eu, com muito medo, mas já não tanto, que eu vai acostumando também, né? A esfera parecia não querer fazer mal. Veio sobre mim, sumiu e apagou, né? É engraçado que o medo é uma coisa engraçada. O medo, às vezes, você às vezes tem medo quando você sabe que alguém vai te fazer mal. Mas se você, por exemplo, você vê uma coisa tão estranha dessas, você não tem tempo. Eu já tive essa experiência de ver UFO, assim. A pessoa fala: que medo, que medo. Não dá tempo de ter medo, porque você não entende o que está acontecendo. Então, primeiro, que a coisa é bonita, era uma bola de luz azul. Segundo, que não era assim um ser ameaçador, assustador. E depois você não sabe dizer o que é aquilo. Então a mente não processa medo às vezes. Ela processa uma estranheza, um desconforto, mas não um medo. Medo, que você tem medo quando você vê um ladrão, por exemplo, né? Trabalho no hospital, saio de casa às 5h30. Essa rotina de 12 anos. Vi uma esfera do tamanho de uma bola de futebol numa dessas manhãs, de cor laranja brilhante, flutuando no meio do pátio, semelhante a um pequeno sol. Durou breves segundos. O pátio da minha casa é alto e finalmente ele desceu. Voltei para casa e avisei meu esposo e filhos. Ninguém vai sair de casa. Tem um negócio estranho lá fora.
Realmente, né? Também o negócio podia entrar, posso te garantir. Ao sair depois de uns bons minutos não vimos mais nada. Há 1 ano e meio eu estava preparando para viajar para São Paulo, para visitar minha filha, ela já deve ser uma senhora. Meu voo seria pela madrugada. Estava na casa da sogra, quando por volta de 1h30 da manhã, acordei com uma luz forte no quarto. O quarto estava na penumbra. Senti que havia alguém do lado da cama, como que de bruços. E pensei, isso é ilusão, não tem nada aqui, não tem nada aqui. Mas fui virando devagar para ver quem era. Gente, estava ao lado da cama, na direção dos meus pés, uma figura resplandecente, emitindo luz, uma luz fria e potente, que iluminou o quarto inteiro. Uma entidade de macacão branco, não dava para definir, sei que era claro, porque a luz era demais. Não era uma roupa colada ao corpo. Fui subindo os meus olhos de baixo para cima. Quando cheguei ao rosto, vi um capacete pontiagudo. Eu vi o ambiente do quarto na viseira e ele deveria ter 1,80 m. Voltei a ficar de bruços e dizer: e isso não é verdadeiro. Vou olhar de novo, ele não estará mais. Procedi da mesma forma, não deu outra. Dei um grito. Meu esposo estava deitado na rede, veio meu socorro. O detalhe é que quando acendeu a luz, o ser ainda se encontrava no ambiente. Eu o sentia presente, meu esposo não viu nada. Aqui em casa eu o sinto e vejo muitas vezes, mas não dessa forma como astronauta. Bom, aí tem uma coisa que ela não deixou muito claro, se por exemplo, ela sentiu, quando acendeu a luz, eu acho que eu entendi isso, que quando ela acendeu a luz, ela viu só, sentia que ele estava lá, mas não podia ver. Eu sei que esses seres, essas aparições, por que, por exemplo, eu não faço vigília ufológica em lua cheia? Porque, por exemplo, as coisas ufológicas, as coisas extraterrestres e tudo mais, geralmente têm pouco brilho, são sutis. Então, semi-transparentes muitas vezes, são mesmo aparições, como fantasmas. Você acende a luz, aquilo some do teu olho, do teu campo visual, mas não some da presença. Você sente a presença igual, porque você tem uma sensação de incomodação, mas você não sabe, não está enxergando. Quando está totalmente escuro, aquilo se revela bem mais. Então, pelo que eu entendi, ela viu o tal do astronauta com os olhos abertos no escuro. Quando ela acendeu a luz, ela só podia sentir a presença. Se ela estiver me ouvindo e puder corrigir nos comentários aqui, comentar para mim, eu agradeço. Mas eu entendi isso. E realmente, por exemplo, muitas vezes, por que a gente geralmente não vê ET de dia? Né? Porque você não está vendo, na maior parte das vezes, eu não vou dizer 100% das vezes, você não está vendo um ser físico. Você está vendo uma projeção, vai saber, holográfica, espiritual, astral. Você está vendo uma coisa que não é um ser de carne e osso, geralmente. Eu já vi na minha sala também, para corroborar o caso da Luzia, uma luz azul se formar. Não cheguei a ver o ser não chegou a se formar, mas muitas vezes se forma saindo desses halos luminosos e começa a tomar uma forma física perceptível, né? Mas sempre, geralmente você vê o que tem atrás, geralmente é semi-transparente, geralmente é holograma. Eu colocaria na nossa linguagem grosseira um holograma. Um holograma que você enxerga atrás, um holograma sutil, tênue, tá? Então dificilmente esse ser vai ser visível numa luz muito clara. Se você jogar a nossa luz incandescente, aquilo cobre. E você só sente que tem alguém lá, mas não acontece mais nada. Bom, Luzia, o que eu posso dizer para você? Né? Ela também diz que vê luzes, que ela também vê pessoas falecidas, né? Ela é vidente mesmo. E ela também vê esferas nos ambientes. Quando ela vê esferas de luz, ela entende como neutras, manchas escuras, sentimentos ruins. Eu pensaria, se eu visse manchas escuras, quando eu vejo manchas escuras, eu penso que são espíritos sem luz, tristes, que estão vagando, né? E homens neutros, energia pura, gosto de observar, não sei sua real motivação. Bom,
se você vê um ser de energia pura, você está vendo um ômega. Esse ômega que a gente chama, como eu vi a Hashem lá no... Aí eu vi em corpo físico mesmo, tanto que fotografei a Hashem lá em São Pedro. Então, aí no caso, né, seres de energia pura, eles são, na verdade, os extraterrestres não materializados, só a aura deles. Né? A gente não sabe dizer se todos os extraterrestres podem, ou se a maioria dos extraterrestres podem se apresentar dessa forma de energia pura, ou se é uma raça específica. Tem gente que fala que são os arturianos que podem fazer isso. Né? Outros já falam que não, que arturianos, pleiadianos, etc., podem se manifestar, até Greys podem se manifestar na forma de uma luz pura. Você só vê uma silhueta luminosa porque só está ali, vamos dizer, o corpo astral, a aura do ser, né? Tá? Depois ela me mandou umas fotos, as fotos são... eu não curti muito, né? E ela falou assim, como que eu posso fazer para não ter mais experiência? Eu falei assim, baby, quando eles cansarem de você, eles param. Eu não tenho nenhuma arma para espantar ET, entendeu? Isso não existe, né? Ela falou assim, eu não quero intimidade com isso. Eu falei assim, então nem fala nesse assunto. E reza muito para eles não voltarem, porque não tem... Eu desconheço, tem gente que dá passe, tem gente que exorciza, tem gente que passa erva, tem gente que faz pacto com a entidade. Olha, eu nunca vi ET se intimidar por isso, tá? Se é ET mesmo, ele vem na hora que ele quer, ele tem a tecnologia para suplantar tudo isso, e ele só vai parar de vir se ele, ET, desejar de alguma forma te deixar em paz. Se você pedir humildemente e ele falar, tá bom, vai, e ele já está no fim da missão, ele para, tá? Mas assim, você querer obrigar ele a parar, ele vai rir da sua cara, tá bom? Bom, Luzia, esse é o meu recado para você, espero ter respondido a contento. Estou respondendo em vídeo, mantendo a identidade, não é o nome da pessoa, não é a Luzia sabe quem é a Luzia, né? E namastê para vocês que ouviram, aceito seus comentários, achei o caso interessante, estou compartilhando aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado como eu gostei, ok? Namastê!